Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho com um grande destaque nesse domingo para a final da Copa do Brasil na Arena MRV entre Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo buscando o pentacampeonato com uma vantagem de 2 gols de diferença, venceu o primeiro jogo no Maracanã por 3-1 e o Galo buscando o tricampeonato, precisando de uma recuperação como foi em 2014, né, quando também tinha um cenário adverso contra o Flamengo e conseguiu reverter a situação naquele ano. O Galo também passou dessa maneira pelo Corinthians. Então vai ser um jogo bem eletrizante, provavelmente desde o início a gente pode buscar algumas oportunidades. No cenário europeu, temos praticamente em todos os campeonatos temos grandes jogos, né? Tirando aqui o francês, mas na Alemanha eu quero falar sobre Stuttgart e Frankfurt, que eu acho que é um bom jogo. Na Série A temos de manhã a Atalanta com a Udinese e na parte da tarde a Inter de Milão enfrentando o Napoli. Napoli que perdeu recentemente para a equipe da Atalanta por 3-0, ainda tem o jogo da Roma e o jogo da Lazio como complemento. Em Portugal, depois de golear a equipe do Manchester City, e não foi pouca coisa, o Sporting enfrenta o Braga e o Benfica pega o Porto, então um dia de clássicos aqui em Portugal. Na Espanha, o Barcelona vai até o País Basco enfrentar a Real Sociedad. Na Inglaterra temos o United entrando em campo contra o Leicester novamente, já se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa e o United conseguiu despachar o Leicester, né? Agora o United sem um Ten Hag parece que desbloqueou, voltou a jogar bola. Tem a grande sensação do campeonato até esse momento, o terceiro colocado, o Nottingham Forest pegando o Newcastle. Tem o Tottenham pegando o Ipswich, o Tottenham que perdeu na Europa League para o Galatasaray. E tem clássico em Londres, o Chelsea enfrenta o Arsenal que vem de derrota para a equipe do Newcastle. O Chelsea que deu uma goleada histórica, né, de 8-0 aqui na Conference League, mas obviamente um time muito mais acessível, um jogo bem parelho por aqui. Esse e outros jogos complementares a gente vai comentar no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 10 de novembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento dando uma olhada aqui em tudo que a gente vai comentar. São 10 jogos nesse domingo, pelo menos serão 10 jogos que a gente vai buscar mais informação. Às 8h30 da manhã a gente tem um horário mais livre com Atalanta e Udinese, depois a situação começa a ficar um pouco mais apertada em relação à quantidade de jogos ao mesmo tempo. Tá? Lembrando, tem muito mais jogos do que esses aqui, mas acredito que esses sejam os mais de maior liquidez. Acho que dá para se dizer dessa maneira. Vou convidar você a deixar o like no vídeo nesse momento, que ajuda demais, e se você não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever. O YouTube tem entregado pouquíssimo os conteúdos do BDM por conta dessas mudanças de regulamentação das apostas, né? Então, você pode falar uma coisa, às vezes não pode falar outra. Tô tentando me adaptar, então se você puder deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui, até que tudo se normalize, tá? Vamos começar falando sobre esse jogo da Atalanta contra a Udinese. A Atalanta vem numa moral muito grande por dois motivos. Primeiro, porque ela venceu fora de casa agora na Liga dos Campeões a equipe do Stuttgart por 2-0, e vencer o Stuttgart na Alemanha pode parecer uma coisa boba, mas não é. O Stuttgart, que é o atual vice-campeão da Alemanha, o Stuttgart que venceu a Juventus na Itália, Juventus que é concorrente da Atalanta na Itália, um Stuttgart que deu trabalho para o Real Madrid, e a Atalanta conseguiu vencer com soberania o Stuttgart fora de casa na Liga dos Campeões. Além disso, a Atalanta foi até a casa do Napoli, atual líder da Série A italiana, e conseguiu vencer o Napoli por um placar de 3-0, ou seja, mais um jogo onde a Atalanta não sofreu gol, né? Antes disso tinha vencido o Monza também por 2-0, ou seja, 3 jogos sem sofrer gol, e depois tinha goleado o Verona por 6-1. É um time muito forte que vem de 9 jogos de invencibilidade, tá? Então, merece sim, na minha humilde opinião, esse favoritismo. O problema é que pega uma equipe forte. A Udinese não é uma equipe boba e que começou bem a Série A italiana esse ano. Porém, a fraqueza da Udinese tem se mostrado muito maior fora de casa. E aí, utilizando o nosso PDF de apoio, fica muito mais fácil de entender. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, eu vou fazer um convite para você. Se tornar membro aqui do canal, o valor é completamente simbólico, é menor que uma coca. Você vai ter acesso a mais de 150 competições e vai receber o PDF todos os dias, com 2 dias de antecedência praticamente, para você fazer uma análise muito mais rápida. Não que eu goste de análise rápida, vocês me conhecem, eu gosto de algo um pouco mais profundo, mas você consegue fazer algo de bater o olho e entender o caminho. Mas você tem bastante informação aqui no PDF se você quiser fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Olha só a Atalanta. A Atalanta vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos em casa, saiu na frente 80% dos jogos, isso aqui mostra confiança, mostra uma iniciativa muito grande. O primeiro tempo da Atalanta me agrada muito, olha só a diferença de iniciativa no primeiro tempo. Para quem gosta de trabalhar um back favorito, é um time que entrega.
ele sai bastante na frente do placar, ele não perdeu nenhum primeiro tempo, ele tomou bem menos gols, né? E olha o Udinese como é que sofre mais gols, tem dificuldade de vencer, é um time que tem uma quantidade de derrotas no segundo tempo muito grande, né? A Atalanta tem um aproveitamento de finalizações melhor, não que a Udinese seja um aproveitamento descartável, mas a Atalanta tem um aproveitamento praticamente 2 finalizações no alvo para marcar um gol, isso é muito bom. A média de gols marcados pela Atalanta é 3,6 por jogo, olha que loucura. Sofre gol, a média geral é de 5 gols, então a Atalanta é um time que entrega gols, que ajuda a entregar gols, mas ainda assim é um time que marca muito. A Udinese não sai tanto na frente do placar, só venceu uma partida fora, é um time que sofreu praticamente o dobro de gols que marcou, tem um primeiro tempo fraco, tem um segundo tempo fraco, então isso sim ajuda a entender por que a cotação da Atalanta está desse jeito. 80% dos jogos da Atalanta em casa com over 2,5 e 80% dos jogos da Udinese fora com over 1,5. Então é um jogo que fica ali nessa margem de 2 a 3 gols. A cotação do over 1,5 é muito baixa para a gente pensar isso aqui no pré-live, mas é um cenário cabível para o live se você encontrar uma cotação mais elevada. E o 2,5 também acaba sendo um cenário bem interessante, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, deixa eu pegar aqui a informação, a Atalanta não perde para a Udinese, olha só, temos uma soberania por aqui. A Atalanta não perde para a Udinese nas últimas 13 partidas. 13. Só que em 80% das últimas 10 partidas, o ambas marcam aconteceu. Isso quer dizer que é uma Atalanta que vence ou que não perde, mas que sofre. Então, apostar no mercado de gols não é um cenário ruim, tá? A Atalanta saiu na frente em 5 das últimas 7 partidas. Então, me parece sim um jogo para ficar de olho num back favorito. Se a Atalanta entregar pra gente essa iniciativa, esse bom primeiro tempo e essa estatística que ela vem trazendo nos últimos 7 confrontos de sair na frente do placar, é um jogo pra gente ficar de olho num 2,5, porque a Atalanta entrega gols, mas também sofre. Em 20% dos jogos apenas a Atalanta deixou de sofrer gol. Olha aqui, ó. E me parece também um cenário cabível esse ambas marcam que o mercado não está acreditando, mas que vem acontecendo com muita frequência. Dá uma olhada, ó. 1-1, 2-2, 6-2, 1-1, 3-2, 1-1, 3-2, 7-1. Somente aqui 0-0 e aqui 2-0 não aconteceu. Então é uma cotação sim, na minha opinião, interessante se você tem metodologia para isso, tá bom? Partindo do jogo da Atalanta, agora a gente tem 2 jogos em simultâneo na Inglaterra, às 11 horas da manhã, mais ou menos no mesmo contexto. Tanto o Tottenham contra o Ipswich, quanto o United contra o Leicester, a cotação é um pouco esmagada. A cotação do Tottenham é um pouco mais esmagada do que a do United, mas é um cenário bem parecido. O Leicester está aqui na 15ª colocação, o Ipswich já tem uma colocação de zona de rebaixamento, né? Então vamos fazer uma análise separada também para não complicar as coisas. Primeiro, o United com a demissão do Ten Hag, ele tem se soltado muito mais, ele tem jogado muito mais. O jogo contra o Chelsea foi um jogo muito bom, o United criou muita oportunidade. A própria eliminação que ele imputou, né, ao Leicester, que ele eliminou o Leicester da Copa da Liga Inglesa, já tinha mostrado um time mais agressivo. Não é ainda um United com a cara do seu novo treinador, porque ele ainda não chegou, ele está se despedindo do Sporting ainda, teve o último jogo agora dentro de casa contra o City na goleada, mas só o fato do Nistelrooy já estar ali na frente da equipe, só o fato do Ten Hag não estar mais na frente da equipe, o United parece que se soltou. É aquela questão que a gente comenta, né? É um time bom, não são excelentes jogadores, mas é um time bom. Tem uma barca muito grande para o United colocar, eu acho que para negociação. É um time que gastou muito dinheiro, o Ten Hag não pode reclamar disso, mas a partir do momento que você ainda tem um time bom, mesmo que ele não seja espetacular, e você tira um treinador que não está fazendo um bom trabalho, parece que os jogadores reaprendem a jogar. É incrível, isso é em qualquer lugar do mundo. Então é um hype que a gente pode tentar aproveitar. É um United que venceu o PAOK agora, mesmo se não me engano com um time mais misto na Europa League, né, que venceu sua primeira partida na Europa League. É um United que já eliminou o Leicester, então é um hype que a gente pode tentar aproveitar. Mas eu sempre aconselho fazer isso no ao vivo. Eu não vou olhar para o United no que a gente tem de conhecimento dos jogadores do United, do jeito de jogar do United ainda, porque ainda tem um pouco do Ten Hag, e olhar para uma cotação de 1,40 e achar normal. Dificilmente eu vou fazer isso. Então, o que é aproveitar o hype? O que seria para você fazer isso? Se você tem condição de acompanhar esse jogo ao vivo, você pode tentar buscar alguma coisa a favor do United se ele estiver demonstrando toda essa superioridade. O Leicester, ele não subiu divisão à toa. O Leicester joga muito bem, é um time organizado, né? Eu comentei aqui da comparação com o Ipswich, ele tem o dobro de pontos do Ipswich. Eu acredito que o Leicester não cai, tá? Então, não quer dizer que o Leicester, tendo sido eliminado pelo United na Copa da Liga Inglesa, que ele desaprendeu a jogar bola, porque a Copa da Liga Inglesa é a terceira competição mais importante. Vai que o Leicester também está focado só na Premier
Premier League esse ano. Então, sinceramente, eu não consigo descartar o fato do United poder até se complicar nesse jogo, porque é só um hype. Ele ainda precisa, é um treinador interino, ele ainda precisa de um novo treinador, um novo trabalho, demitir alguns jogadores, botar alguns jogadores para negociação, trazer outras peças para poder ficar um time que passe confiança em relação ao tamanho da camisa do United. Então, eu não tenho confiança para te indicar esse back favorito. No ao vivo, se você quiser vir para tentar verificar se o United está jogando muito bem, pode ser interessante, tá? Dos últimos jogos, entre eles, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação sobre estatística que eu sei que vocês gostam. O United venceu as últimas 3 e não perdeu as últimas 4. O Leicester sofreu gol pro United nos últimos 20 jogos consecutivos. Então, pelo menos, o United marcar gol aqui me parece que é algo um pouco mais plausível. O over 2,5 e o ambas marcam também acontece com bastante frequência nesses últimos confrontos, tá? E o United é um time que sai na frente com bastante frequência também. Então, é mais ou menos isso. Dá para você ficar de olho nesse hype, desse bom momento do United, para pensar no United abrindo o placar, fazendo um bom primeiro tempo, mas não descartaria a possibilidade de um ambas marcam por aqui, também de um over 2,5. O ambas a 1,67 é uma odd ruim, eu acho que poderia ser um pouco mais elevado se você quiser pensar nesse cenário, e não duvido desse jogo para pelo menos 3 gols, tá? Nos últimos jogos, 5-2, 3-0. Aí aqui, duas situações que não aconteceu. 4-2, 2-1, 3-1, 2-2, mais uma situação e outra aqui que não aconteceu. Então, 2,5, ele é presente, tá? Ele é presente sim e dá pra gente pensar nesse cenário. Não com essa cotação de 1,44, mas uma cotação mais elevada pode ser sim interessante. Theo, pro pré-live, você me indica como um punter trabalhar a favor do United? Não, ainda não me passa confiança esse time, para ser bem sincero. Tottenham e Ipswich. Aqui nós já temos uma cotação bem mais esmagada de um time que dentro de casa já passa um pouco mais de confiança contra um time que ainda não venceu nenhuma partida fora de casa. Também é um time bem, na minha opinião, até um time bem treinado, bem compacto o Ipswich, mas dificilmente ele vai conseguir permanecer na Premier League. Foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos fora, isso mostra um pouco de instabilidade do Tottenham. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. O Tottenham venceu 80% dos seus confrontos, mas ele só saiu na frente em 20%. Isso quer dizer que o Tottenham, com frequência, tem dificuldade para abrir o placar e tem que fazer o dobro de esforço se quiser chegar à vitória. Isso é ruim. Isso para você que gosta de trabalhar essas cotações de 1,27 seco no pré-live, botando em bilhete, isso não vai te dar resultado no longo prazo. Porque é uma equipe que fica fazendo o dobro de esforço. O que é o dobro de esforço? É você tomar um gol e ter que virar. Se você vai virar, você não vai estar com uma cotação de 1,27. Você vai estar com uma cotação mais alta. Você vai virar com uma odd de 2, 2,20, 3, 4, dependendo do cenário, você nem vira. Então, se for para assumir risco com essa cotação aí esmagada, na minha opinião, não vale a pena. Tá? Principalmente o Tottenham, que é uma equipe que gosta de ceder gol primeiro. E o Ipswich até sai mais na frente, tá? O time do Ipswich falhou em marcar em apenas 20% dos jogos e o time do Tottenham também. O Ipswich deixou de sofrer gol em 20% dos jogos apenas, o time do Tottenham também. Ah, mas o Tottenham sofreu só 4 gols. Beleza. O Ipswich sofreu 13, verdade. Mas o Tottenham saiu atrás na maioria das vezes, tá? Não importa se é um gol ou não, mas saiu, tá? Se é 1 ou 2. Aqui o aproveitamento do Tottenham é ligeiramente melhor, não é de maneira gigantesca, mas é ligeiramente melhor. O ataque do Tottenham, sim, é melhor. Primeiro tempo do Tottenham, gols sofridos com frequência, falhou em marcar em 40% dos jogos, não é um primeiro tempo dominante do Tottenham, mas é com mais vitórias, né? O time do Ipswich ele tem dificuldade defensiva. No segundo tempo a gente já tem um Tottenham muito mais agressivo, então ao invés de sair logo, se você é um punter, já pensando em fazer back Tottenham com essa cotação aqui, por que não? Talvez esperar um segundo tempo com uma cotação mais elevada para buscar estar a favor do Tottenham. Pode ser interessante. Agora, se eu tô falando aqui com um trader, é diferente. Se você trabalha aqui na minha parceira Betfair, uma bolsa esportiva do mundo, se você não tem conta, o link tá aqui embaixo. É diferente. Você vai encontrar um Tottenham, se ele estiver dominante em campo, com o preço estabilizado. Aí você vai comprar momentos. Você vai ficar 20, 15, 10 minutos a favor do Tottenham, pegando alguns ataques. Se você entender que o Tottenham está dando muita chance para contra-ataque do Ipswich, você vai fechar a posição, tudo gerindo a sua metodologia. É diferente, é um mundo paralelo. Agora, você pegar um back Tottenham a 1,27 e deixar correr com o braço cruzado até o final, num time que gosta de sair atrás do placar, é um risco desnecessário, até porque essa cotação aqui já tem toda a margem da casa de aposta incluída, né? Então, dificilmente você vai ser lucrativo no longo prazo, ainda mais colocando isso daqui dentro de bilhetinho, tá bom? A gente sabe como funciona o cenário, o universo das casas de apostas, né? À toa que elas estão cada vez com mais dinheiro no bolso, né? Então, não precisa ficar repetindo isso também o resto da vida. Nos últimos jogos do Tottenham, dentro de casa, apesar de ser uma equipe que tem saído atrás do placar, o Tottenham tem conseguido marcar com frequência mais do que um gol, né? Ó,
3-0 no Karabag, mesmo com time misto, 4-1 no West Ham, 1-0 no AZ, também um time misto, 2-1 na Copa da Liga Inglesa eliminando o City e 4-1 no Aston Villa. Esse resultado de 4-1 foi muito bom. Então, se o Tottenham, que é uma boa equipe, tiver com vantagem para cima do Ipswich, que já está numa situação de zona de rebaixamento, eu gosto de pensar no cenário de mais gols por aqui. Se o Tottenham estiver vencendo por 1, dá para pensar em pegar mais 2. Se estiver vencendo por 2, até para pensar também num cenário de mais 2. Então, até o próprio 3,5 nesse jogo não me parece ruim se o Tottenham estiver na frente do placar, tá bom? Seguindo na Inglaterra, temos clássico de Londres entre Chelsea e Arsenal. Não chega a ser da mesma região de Londres, mas né, região central com Chelsea, região mais do norte com Arsenal, mas acaba sendo obviamente um clássico. O jogo parelho nas cotações, se você é um trader assim como eu, já indica uma possibilidade de trabalhar correção de preço, ou seja, ler o jogo no início, entender se o mercado se equivocou, se uma equipe está se sobressaindo acima da outra ou não. O Chelsea no último clássico agora contra o United jogou um pouco mais defensivo, porém jogou fora de casa e talvez em casa seja um pouco mais agressivo, acabou de vir de um 8-0 na Conference, e o Arsenal tem tido essa dificuldade justamente de jogar contra equipes fechadas, então provavelmente vai ser um jogo onde o Arsenal tem a facilidade para poder fazer o seu jogo, tá? No confronto direto, o Arsenal vem com uma boa vantagem, são 6 jogos sem derrotas da equipe do Arsenal e 6 jogos onde o Chelsea sofreu gol de maneira consecutiva. O over 2,5 é frequente, 5 de 6, e o Arsenal saiu na frente em 5 de 6. Então dá pra gente explorar sim um cenário de correção de preço, mas em algum momento desse jogo eu acredito que o mercado de gols possa ser interessante, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Arsenal e o Chelsea não saem tanto na frente do placar, né? O Arsenal teve 2 derrotas consecutivas fora de casa, num jogo onde ele ficou com um jogador a menos, que foi contra o Bournemouth, perdeu por 2-0, e um agora contra o Newcastle que também já venceu o City, né? Um time muito chato, e agora na Liga dos Campeões veio de derrota para Inter de Milão. Então já é uma situação mais preocupante a situação do Arsenal. O Arsenal não vem marcando tantos gols fora de casa, pelo menos nessa Premier League, também não vem sofrendo tantos. O aproveitamento do Arsenal é um pouco melhor. O primeiro tempo do Chelsea é superior de maneira mais agressiva, mas o segundo tempo é bem mais parelho. Ao mesmo tempo que eu quero pensar no mercado de 2,5 aqui, no ambas marcam, no jogo pirotécnico, por conta do histórico, eu fico com receio por conta do desempenho do Arsenal nos últimos jogos da Premier League. Time que marca pouco, sofre pouco, time que vem de 2 derrotas, que veio também de derrota na Liga dos Campeões, tá um pouco conturbado ali a situação, né? Então eu vou fazer o seguinte, até que me provem o contrário, eu venho para esse jogo para trabalhar só correção de preço. E se você é um Panther por aqui, eu tenho pouco embasamento para poder te indicar estar a favor de uma equipe ou outra, seja com dupla chance, com aposta seca, com empate anula. Não tem embasamento, não tem bola de cristal. Agora, um cenário, por exemplo, de um Chelsea na frente, que aí potencializa ainda mais a possível crise do Arsenal, né, do que está acontecendo ali, porque se a gente parar para pensar, o Arsenal nesse momento, ele já está numa quantidade de pontos grande do Liverpool, né, são 6 pontos de diferença. O Arsenal que vinha liderando a Premier League nas 2 últimas campanhas e entregou o título no final, então pode ser uma situação para, caso o Chelsea esteja na frente, potencializar para gols aqui. E aí sim, talvez pensar num cenário para 2,5 gols, de 1,73, que vai estar mais baixo ou mais alto, dependendo da hora que você pegar, mas pode ser interessante. Também não duvido do ambas marcam por conta da pressão do Arsenal de vir com essas derrotas, né? Não só as 2 na Premier League, mas também a derrota na Liga dos Campeões, beleza? E por falar de gols, no mesmo horário, não tem como deixar de fora aqui de Stuttgart e Frankfurt. Frankfurt com uma cotação elevada, um time bom, que tem um dos melhores atacantes da Bundesliga, que é o Omar Marmoush, que vem fazendo muito gol em grandes equipes. O time do Stuttgart que vem de derrota dentro de casa na Champions para a Atalanta, mas vinha de bons jogos, tanto na Pokal quanto na Bundesliga. Empatou fora de casa com o Leverkusen, ou seja, tirou ponto do campeão atual da competição, então não vem numa situação tão ruim assim o Stuttgart, apesar de não estar tão alto na tabela, mas enfrenta um Frankfurt que já complicou a vida do Bayern de Munique, um Frankfurt que já complicou a vida do Leverkusen. Sinceramente, me parece um jogo onde o Stuttgart pode se complicar por aqui, tá? Aplicar um favoritismo de 1,90 contra um Frankfurt tão traiçoeiro, que sabe jogar, se adapta. Lembra? Não sei se você me acompanha no Instagram, mas quando eu trabalhei o último jogo agora do Bayern de Munique contra o Frankfurt jogando dentro de casa até, ele sabia exatamente a forma que o Kompany ia propor o jogo e ele se adaptou em jogar de maneira reativa, de uma maneira muito forte, principalmente com o Marmoush puxando os contra-ataques, né? O time sabendo se compactar na defesa e saindo em velocidade. Então o Frankfurt é um time inteligente que sabe se adaptar
adaptar. Então, para mim, 1,90 para o Stuttgart é uma cotação baixa. Ele pode acabar se complicando, saindo atrás do placar por aqui, e a gente pode ter um cenário mais para ficar de olho em gols, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Frankfurt sofreu gol nas últimas 9 consecutivamente. O 2,5 aconteceu em 5 de 6 e o ambas marcam em 8 de 9. Então eu já vou marcar essa possibilidade aqui do 2,5 com uma cotação mais elevada e também não duvido do ambas marcam e eu não trabalharia com uma cotação abaixo de 2 aqui, tá? Ah, não consegui pegar, saiu antes. Parabéns, deixa para próxima. Uma cotação de 1,44 não me agrada, tá? Situações interessantes, olha só. Apesar do Frankfurt também ter vencido só 2 partidas fora de casa, assim como o Stuttgart venceu 2 em casa, o Frankfurt saiu mais na frente do placar fora do que o Stuttgart em casa, apesar do Stuttgart também abrir com muita frequência. O Stuttgart não deixou de marcar nem de sofrer em nenhum jogo em casa, e o Frankfurt sofreu em todas e falhou pouco em marcar. O time do Frankfurt tem um aproveitamento tão bom quanto o do Stuttgart. O primeiro tempo das duas equipes são bons e o segundo tempo são ruins, né? Com mais gols sofridos. Então, é sim um jogo que me chama mais atenção para o mercado de gols. Se você pretende trabalhar aqui na correção de preço, você toma muito cuidado, porque são duas equipes traiçoeiras de bom jogo reativo e com um bom aproveitamento, tá bom? Então, tomar um gol contra a posição aqui acaba sendo uma situação bem plausível e aí você tem que lidar com isso. 15h45, um pouquinho antes de começar a final da Copa do Brasil, o Sporting, que acabou de golear a equipe do Manchester City, enfrenta o Braga, outra equipe que eu gosto muito de trabalhar em Portugal. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Braga teve vitória recente contra o Sporting aqui na Copa em 2024 e também venceu o Sporting em 2022 fora de casa em Alvalade. Dá para perceber que o Braga ele tem essa capacidade de, contra Benfica, Porto, Sporting, complicar a vida desses times com um pouco mais de facilidade do que outras equipes, né? O Vitória também costuma fazer isso com alguma frequência. Então, é bom tomar um pouco de cuidado. Mas a cotação do Sport é de favoritismo porque o Sport vem muito bem, simplesmente porque ele tem 100% de aproveitamento. Isso não é qualquer coisa. 10 jogos, 10 vitórias, 35 gols marcados e 3 gols sofridos, tá? Dentro de casa, o Braga só perdeu uma partida, saiu na frente 80% dos jogos e falhou em marcar em apenas 20%. Um aproveitamento muito bom, número de finalizações muito boa para poder marcar um gol. Primeiro tempo muito sólido, segundo tempo também. Tudo é bom na equipe do Braga. O problema é que enfrenta o melhor time do campeonato, com 100% de aproveitamento, ou seja, saiu na frente em todos os jogos, venceu todos os jogos, deixou de sofrer gol em 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, uma média de gols marcados de 4 gols por partida. É absurdo comparar estatística em relação ao Sport, tá? Então o que a gente tem que tomar cuidado aqui e tem que lembrar é que o Sport não entra para enfrentar qualquer time. O Sporting entra na casa do Braga para jogar contra o Braga, que é um excelente mandante. E é por isso que eu acho que o Sporting pode acabar se complicando por aqui. Então, você está dizendo que o Sporting não vai vencer o jogo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Braga é um adversário que merece respeito. Então, toda vez que eu analiso um jogo, primeiro eu penso, o favorito, ele está num bom momento de entrega? Sim, ele está. E o time adversário? É um time que tem capacidade de criar mais dificuldade para o favorito ou não? Sim, o Braga tem. Então, a dificuldade que o Sporting pode ter, a complicação que eu falo aqui, às vezes é sair atrás do placar pela primeira vez, pode acontecer. Às vezes é segurar o Sporting até o segundo tempo, né? O Sporting vem vencendo com muita frequência, o Sporting venceu 80% dos primeiros tempos. Então o Braga tem essa capacidade. E aí você pode acabar tendo que pegar o Sporting numa cotação um pouco mais elevada. E outra, o Sporting pode acabar perdendo esse jogo, pode acontecer. Então, vir para cá um pouco mais ressabiado pode ser mais interessante. É um jogo para correção de preço. Se o Sporting começar tendo um pouco mais de dificuldade, o Braga pode forçar a cotação do Sporting a subir. O que você tem que tomar cuidado é o Braga com a bola, tendo um domínio do jogo, que é um cenário até plausível em alguns momentos, não deixa o Sporting fraco. O Sporting acabou de jogar contra o City, que ataca tendo a posse de bola, se defende tendo a posse de bola, e o Sporting simplesmente acabou com o jogo nos contra-ataques, tá? Então, tomar um pouco de cuidado também nesse jogo, porque você pode ter aqui sim surpresas tomando gol contra a posição se você não estiver muito atento. E mesmo estando atento, a gente ainda pode tomar esse tipo de situação, não tem como evitar, tá? Nos confrontos diretos, o over 2,5 aconteceu em 7 de 9, aqui a cotação tá 1,57, dá para tentar buscar uma odd mais alta, e o Sporting saiu na frente em 90% dos últimos 8 confrontos, tá? Também venceu o primeiro tempo com muita frequência. Então, ver o Sporting na frente nesse jogo, apesar dele poder se complicar porque o adversário é muito forte,
não é no histórico um cenário tão difícil de acontecer, tá bom? Então, o Sport na frente me passa até uma impressão até melhor para trabalhar o próprio mercado de gols, que o Braga tende a vir para cima, tá? O próximo jogo do Sport é na Taça de Portugal e depois contra o Arsenal na Liga dos Campeões, depois da data FIFA, então o Sporting pode se dedicar aqui ao jogo do Braga sem precisar poupar jogadores. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente comentar sobre a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo da volta, vou pedir uma licença para a gente terminar só os jogos da Europa, que aí a gente pode se dedicar mais a essa final. Então vou falar um pouquinho primeiro sobre Inter de Milão e Napoli. O Napoli muito bem treinado pelo Conte, nesse momento ainda líder do campeonato, mas já tendo a sua derrota contra a Atalanta recente tendo acontecido. A primeira derrota foi lá no início, se não me falha a memória, contra o Verona ou contra o Venezia. Acho que foi contra o Verona. Foi 3-0 pro Verona. E agora a segunda derrota contra a Atalanta por 3-0 dentro de casa. Antes disso, o Napoli tinha vencido o Milan, tinha vencido o Empoli, empatado com a Juventus e dado uma goleada no Cagliari. A Inter de Milão vem de uma boa vitória contra a equipe do Arsenal. Isso dá uma moral muito grande e talvez seja óbvio por isso que o atual campeão da competição tem uma cotação mais favorita, mais baixa do que o atual líder da competição. É um mercado tendo mais respeito pela Inter de Milão, que dentro de casa teve uma derrota apenas. Na minha opinião, não fez um jogo tão bom contra o Venezia, nesse 1-0, teve até um gol anulado do Venezia no final. Acho que a Inter de Milão poderia ter jogado um pouco melhor, mas eu já achei o jogo contra o Arsenal um pouco melhor, tá? Ainda não é a Inter que a gente conhece, mas o importante para a Inter é estar pontuando. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é uma Inter que ainda está em processo de melhora, enfrentando o Napoli, que teve sim uma derrota contra a Atalanta, mas que não desaprendeu a jogar. E que talvez fora de casa, não sendo favorito e talvez jogando contra uma equipe que vai atacar com bastante frequência, que é o caso da Inter, o Napoli, que tem essa condição de jogar de maneira reativa, possa sinceramente complicar a vida da Inter por aqui. Então, na minha opinião, essa cotação de favoritismo da Inter, ela se justifica, mas eu não duvido de um favorito se complicando, tá? Então eu não trabalharia essa cotação seca a favor da Inter. O Napoli tem 3 vitórias em 5 jogos, saiu na frente em 60% dos jogos, não sofreu tantos gols, não tem um número de gols marcados tão alto fora de casa assim, a maioria dos gols que o Napoli marcou foi contra o Cagliari, se eu não me engano, não foi? Foi 4-0. E o aproveitamento do Napoli é tão bom quanto o da Inter. Então me passa a impressão de que merece o favoritismo a Inter de novo, mas eu olho para o adversário e entendo que o adversário tem a capacidade de complicar. É igual o Sporting e Braga. Eu sei que o Sporting tem uma cotação justa, que o Sporting está num momento muito bom, está num momento de entrega, mas quando eu vejo o adversário, eu sei que ele tem a capacidade de complicar. A mesma coisa aqui. Eu entendo a cotação da Inter, eu até concordo com a cotação da Inter, mas o concordar, se ela é justa, eu não preciso apostar. Eu prefiro tentar buscar um cenário diferente, uma cotação mais elevada, ou até mesmo já pensar num cenário onde a Inter possa ter sua cotação corrigida por um bom momento do Napoli, por um bom início do Napoli, né? Lembrando que as forças da Inter em relação ao ataque é de geralmente chamar o adversário para cima. Chamando o adversário para cima, você também oferece oportunidade, principalmente com o Napoli sendo líder do campeonato, jogando tão bem, estando tão bem treinado pelo Conte. Então aqui você tem uma Inter que sabe jogar nas costas da linha do adversário, mas para isso você tem que tirar o adversário de dentro da área. E aí você pode ter até um jogo de trocação. E um jogo de trocação não vai favorecer um favorito para ficar com odd estabilizada. Na maioria das vezes ele vai ter uma odd corrigida. Então toma um pouco de cuidado por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço. E historicamente falando, aqui nos confrontos entre eles, deixa eu ver se eu tenho alguma informação relevante. A Inter de Milão não perde há 3 jogos. O Napoli sofreu gol nos últimos 11 e a Inter saiu na frente em 4 dos últimos 5. Tá? A Inter de Milão vem num recorde aí de não perder nos últimos 9 jogos gerais, não só contra o Napoli, e saiu na frente nos últimos 9 jogos consecutivos, tá? Então, apesar de ser um favorito que pode se complicar, é uma Inter de Milão que tem sido muito frequente na abertura do placar, na questão de iniciativa. Nos últimos jogos entre eles na casa da Inter, 1-1, 1-0 para a Inter, 3-2 para a Inter de Milão, 1-0 e 2-0. Então não é um jogo tão over assim. E também não é um Napoli fora de casa tão goleador assim, tá? Então, por enquanto, eu ficaria mais no cenário de correção, de trabalhar o mercado. Se for para pegar alguma coisa a favor da Inter, que seja com uma cotação mais elevada. Se você pretende trabalhar aqui algo a favor até do Napoli, se você confia, precifica bem, porque a Inter de Milão é uma equipe que vem com bastante iniciativa, mas para gols, só num cenário ao vivo mesmo, se a Inter estiver vencendo por 1 ou 2 gols,
gols, se o Napoli no ao vivo estiver me mostrando um cenário de desespero. Fora isso, eu não iria me expor tanto. Próximo jogo do Napoli é contra o Torino, e aí só depois da data FIFA, e o próximo jogo da Inter é contra o Leipzig na Champions, também só depois da data FIFA, então é provavelmente um jogo que as duas equipes vão levar os times titulares, tá? Para finalizar a Europa, temos 2 jogos. Primeiro, Real Sociedad e Barcelona. Aqui, mais um jogo que, na minha opinião, o favorito ele pode acabar tendo um pouco mais de dificuldade. Mas aí a gente tem que olhar o seguinte. Eu tô olhando aqui para a fase da Sociedad ou eu tô olhando para o histórico que eu tenho de memória afetiva da Sociedad? Que jogar no País Basco é sempre difícil, que a Sociedad é um time que costuma complicar a vida de Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Será que eu tô muito mais enviesado pelo que eu lembro da Sociedad? Vamos ver se é verdade? E é verdade sim, ó. Eu tô sendo influenciado pelo que eu lembro da Sociedad, porque a Sociedad não vem bem dentro de casa. Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, com 4 derrotas. A Sociedad sofreu mais gols do que marcou, falha mais em marcar, sofre bastante e precisa de quase 6 finalizações no alvo para marcar um gol. Tem um primeiro tempo péssimo e um segundo tempo péssimo também. Então o momento da Sociedad é ruim. 11º colocado e um dos piores times mandantes da competição. Então, tá vendo? O que estava me influenciando é a minha memória afetiva, que acontece com todo mundo. A gente tem memória afetiva, às vezes, com times super favoritos, com times de camisa. A gente tem com o United, a gente tem com o Dortmund, porque a gente tem lembranças, né? Mas a gente tem que ver o momento. E eu prezo muito mais o momento do que a memória afetiva. E é para isso que a gente tem que consultar e buscar e levantar informações. Eu sei que a Sociedad tem condição, pelo time que é, de complicar a vida do Barça. Mas o momento da Sociedad é muito ruim. Então pode acontecer, mas é menos provável. O Barcelona vem muito bem, socou uma goleada agora de 5-2 no Estrela Vermelha, já tinha vencido o Espanhol, tinha vencido e de goleada na casa do Real, um cacete para cima do Real Madrid, tinha dado um cacete no Bayern de Munique do Company, que está muito bem, outro cacete no Sevilha, enfim. É um Barcelona que está distribuindo, né? Vamos dizer assim. Um Barcelona que na La Liga já abriu quase 10 pontos de diferença do Real, pelo menos no momento que eu tô gravando. O Real Madrid ainda joga contra o Osasuna nesse sábado, se não me falha a memória. Então, sinceramente, eu acho que é uma cotação justa do Barcelona. Para mim, pode ser um jogo para trabalhar a favor do Barça. No trade, você tem a possibilidade de entender se o Barcelona está se comportando bem ou não. O Barcelona, ele saiu na frente menos vezes do que eu gostaria. É uma equipe que poderia estar abrindo o placar com mais frequência, mas ele vence as partidas, né? Então, mesmo quando não sai na frente, ele consegue buscar a recuperação. O único jogo que o Barcelona não ganhou fora de casa foi contra o Osasuna e foi até um jogo que ele mesclou jogadores, né? Foi até um jogo meio estranho que ele deixou alguns jogadores no banco. O Barcelona precisa de bem menos finalizações no alvo para marcar um gol, tem uma média de 3,14 gols marcados, um primeiro tempo muito melhor e um segundo tempo ainda mais agressivo do que a equipe do Real Sociedad. Então, mesmo que a Sociedad consiga segurar o Barça, o segundo tempo pode ser mais interessante. Então, a Sociedad na frente, você pode tentar buscar uma dupla chance do Barça, uma vitória do Barcelona de virada. Se o jogo estiver empatado, você pode tentar buscar uma odd mais alta do Barça. Para você que é um Panther, é um cenário interessante para pensar nesse tipo de situação, tá? Nos últimos jogos entre eles, pelo menos, né, levando também em consideração quando a Sociedad estava numa fase muito boa, o Barcelona saiu na frente em 8 dos últimos 9 confrontos e a Sociedad sofreu em 20 confrontos consecutivos. Nos últimos jogos aqui na casa da Sociedad, no País Basco, o Barcelona venceu por 4-3 em 2021, depois o Barcelona venceu por 1-0, depois o Barcelona venceu por 4-1, 1-0 para o Barcelona também. Então, a última vitória da Sociedad contra o Barça foi na casa do Barça, em 2023, provavelmente ali ainda jogando no Estádio Olímpico, né? Não estava mais no Camp Nou, porque está em reforma e só. Então, é um Barcelona, assim, com uma hegemonia muito grande para cima da Real Sociedad. E para a gente finalizar, antes de falar da final da Copa do Brasil, Benfica e Porto, um clássico de Portugal por aqui, muito quente, né? A gente sabe que o Sporting já disparou na liderança, mas Porto e Benfica estão disputando nesse momento a segunda colocação. Benfica busca uma aproximação para cima do Porto e geralmente é um jogo com um cenário muito pegado para cartões. Nos últimos 10 jogos consecutivos, o over 4.5 cartões aconteceu, então pode ser até um cenário interessante para você ficar de olho nisso. E o cartão vermelho é até frequente, tá? Nos últimos jogos, ó, o último teve cartão vermelho, o penúltimo teve cartão vermelho, o antepenúltimo teve cartão vermelho,
vermelho. Só dá para listar aqui que nos últimos 6, 7 jogos, em 5 a gente teve os cartões vermelhos acontecendo, tá? Então é um cenário para você que trabalha esse tipo de contexto, esse tipo de mercado, bem interessante, é uma rivalidade muito, muito grande. O Benfica vem com 100% de aproveitamento na luz, 60% dos jogos saiu na frente do placar, 60% também dos jogos ele deixou de sofrer gol e não falhou em marcar nenhum jogo. O Porto saiu na frente em 75% dos jogos fora do Dragão, sofreu a mesma quantidade de gols do Benfica e marcou um pouco menos. Mas o aproveitamento do Porto é melhor, o Porto precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Porto é muito bom, mas não tem uma quantidade de vitórias tão elevada quanto do Benfica, só que não sofre gols. Então é praticamente parelho. No segundo tempo, o Porto tem um aproveitamento um pouco menor e aí o Benfica cresce muito, principalmente nos gols marcados. 100% dos jogos do Porto fora e 80% dos jogos do Benfica em casa com over 1,5. Essa cotação de 2,10 para o Benfica, de novo, ela é justa. Assim como no jogo do Sporting, como no jogo da Inter e do Benfica, eu concordo com o favoritismo do mandante. O mandante está entregando, o favorito está entregando ultimamente. Mas eu olho para o adversário e penso, esse adversário tem condição de complicar a vida do favorito. Então é um favorito que pode se complicar, vamos redobrar a atenção, vamos tentar buscar, se você é um punter, uma precificação um pouco diferente, tentar buscar uma odd do Benfica, se você trabalha mais cenários ao vivo, um pouco mais alta, se você quer muito trabalhar a favor do Benfica. E claro, se você também puder evitar trabalhar, se você não tiver com confiança, é melhor ainda, tá? Nos últimos jogos entre eles, o Porto venceu uma, o Benfica venceu duas, depois o Porto venceu mais uma, o Benfica venceu outra e depois 3 vitórias consecutivas do Porto. Então é um cenário de divisão aqui, não tem nada de, historicamente o time do Porto ou do Benfica tem uma hegemonia. Não, nesse momento não está acontecendo. O Benfica saiu na frente sim nos últimos 4 dos 5 jogos entre eles, mas é um confronto bem mais parelho. Se é um favorito que pode se complicar, também é um jogo para correção de preço. Nos últimos jogos, vamos pegar lá na luz, 1-0 para o Benfica, 2-0 Benfica, 2-1 para o Porto, 1-0 para o Porto, 1-1. Então dá para perceber que não é um cenário de muitos gols. Se fosse para olhar gols aqui, no máximo um cenário de over 1,5, um jogo terminando 0-0 no primeiro tempo, tentando explorar 2 gols no segundo, over à frente, ou 1-0 para um dos dois lados e eu verificando no ao vivo que a equipe que está atrás do placar está se expondo demais e o time na frente está buscando contra-ataque, aí exploraria o over limite como over 1,5, com uma cotação mais elevada. Fora isso, não exploraria 3,5, 4,5, pelo menos não no pré-live. Não é um cenário que me parece assim tão plausível pelo que vem acontecendo. Tem potencial, mas eu não entraria e ficaria de olho nos mercados de cartões. Bom, vamos finalizar com a final da Copa do Brasil, jogo definitivo, né? Jogo da volta entre Atlético Mineiro e Flamengo. A gente tem uma expectativa óbvia nesse jogo, que é o mercado de gols. O Galo saiu do Maracanã com uma desvantagem de 2 gols de diferença, um resultado de 3-1. O Flamengo abriu 3-0 e num erro do Léo Ortiz, o Allan Kardec conseguiu aproveitar com uma boa finalização, né, surpreendendo o Rossi, e isso deixou o Galo vivo na competição. 3-0 seria já um cenário muito difícil. Então, é muito provavelmente um Galo que desde o apito inicial vai se expor. O Flamengo tem condição de jogar de maneira reativa. É um Flamengo que sabe se defender, já mostrou isso contra o Cruzeiro, agora com o time misto. Também já mostrou isso também contra o Galo, apesar da desatenção do Léo Ortiz. Mas é um Galo que sabe atacar. É um Atlético que já eliminou o Fluminense, agora recentemente da Libertadores. O Fluminense também veio mais para se defender, né? No jogo de ida o Fluminense tinha vencido por 1-0. O Galo foi e acabou conseguindo furar a defesa do Fluminense muito pelo alto e também utilizando muito o Davidson. Então é um Galo que tem tanto as possibilidades de finalização de fora da área, com o Hulk, com o Scarpa, e também um time que pode explorar muito da bola aérea. Então não está decidido esse jogo. Com certeza o Galo tem sim a chance de reverter essa situação, como aconteceu em 2014, né? Tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo, naquela fase do eu acredito do Galo. 1,80 é uma cotação justa, na minha opinião. Eu não vou indicar aqui que o favorito pode se complicar, porque o Galo pode vencer esse jogo e ainda assim não ser o campeão. Então, o Flamengo não precisa da vitória nesse jogo. Então, eu prefiro não trabalhar nesse cenário de favorito pode se complicar. É um cenário de correção de preço inicialmente, mas presta atenção. Para que haja uma correção de preço aqui, o Galo tem que entrar não tão forte e o Flamengo tem que entrar surpreendente. O Flamengo tem que estar colocando contra-ataques em cima de contra-ataques, ou então o Flamengo tem que estar dominando a posse de bola no campo ofensivo. Eu acho muito difícil, com o Galo motivado, mesmo o Flamengo tendo técnica para isso, o Galo deixar isso acontecer no início, porque o início tende a ser um momento de muita pressão.
Então, essa correção de preço do Galo, ela pode até vir a acontecer, mas talvez ali para o final do primeiro tempo, onde talvez o Galo não consiga encontrar o seu gol cedo, e aí deu uma murchada um pouco, deu uma segurada para dar uma respirada, aí pode ser um momento de correção. Fora isso, não acho que vale a pena trabalhar, a não ser que essa correção seja para o lado do Flamengo. Flamengo muito recuado, sem contra-atacar, sem conseguir recuperar a segunda bola, acuado, aí sim, uma correção de preço contra o Flamengo pode fazer bem mais sentido, tá? No mercado de gols, o Galo precisa de pelo menos 2, então a gente trabalha com uma hipótese de uma equipe que vai se expor para fazer 2 gols, mas que também pode sofrer. Então o 2,5 me parece um resultado até bem plausível aqui, com uma cotação de 2,15. O over 1,5 não tá ruim, num cenário próximo de 1,40, mas ele tende a ficar muito melhor, principalmente se não tiver um gol no primeiro tempo, o Galo vai vir com tudo no segundo e essa cotação do over 1,5 vai estar um pouco mais elevada. Alguns cenários que eu quero deixar aqui para vocês como dica é o seguinte: mercado de cartões. Eu não sou especialista, tô longe de ser e jamais provavelmente vou me envolver nesse mercado porque não é minha praia, mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Goleiro Rossi do Flamengo tem esse estigma, já por ser argentino, de fazer cera para fazer o tempo passar. Já foi amarelado, se eu não me engano, no jogo contra o Cruzeiro, que era um jogo do Campeonato Brasileiro, e agora contra o Galo, muito provavelmente tende a repetir essa situação. Então, amarelo para o Rossi é um cenário plausível. Outras situações, finalização do Scarpa, finalização do Hulk, uma ou duas finalizações. Pode ter certeza que eles vão tentar finalizar, do Paulinho também. Em relação à cera mesmo, eu acho que do lado do Rossi é o mais plausível, né? O juiz pode até segurar um pouco, mas pode acabar acontecendo, a não ser que o Galo faça 2 gols ali de rajada. Aí não tem mais como, né? Aí não tem mais condição, o Flamengo não tem por que fazer cera. E aí, se o Galo conseguir reverter a cera, vai pro lado do Everson, tá? Agora, o Flamengo com vantagem, olhar para o cartão amarelo do Rossi é possibilidade. Para finalizações do Hulk, para finalizações do Scarpa, também é possível. Cartão amarelo para o Gabigol, se ele for entrar como titular, como deve ser, porque é um cara que reclama demais. O Hulk também é um cara que reclama demais. A gente pode olhar aqui a média de cartões, ó, das duas equipes. Vamos dar uma olhada, ó. O Galo, jogadores que mais recebem cartão amarelo no Galo. O Bruno Fux com 9, o Hulk com 7, quem mais? O Alan Franco com 5, o Everson, que é o goleiro, com 7, também recebe muito. Então o Bataglia também, que é um jogador que bate bastante, já recebeu 2 vermelhos. Do lado do Flamengo, olha aqui, ó, o Léo Pereira com 8. Também provavelmente deve ser titular nesse jogo. O Alan não vai jogar, muito provavelmente. No Brasileirão ele foi expulso contra o Cruzeiro. Pulgar também é um jogador de meio campo que tem a tendência de receber o cartão amarelo. O Rossi, ó, só recebeu 1 no Campeonato Brasileiro, e aqui são dados do Brasileirão, mas em jogo de Copa é muito frequente ver o Rossi fazendo cera, tá? Então dá pra ficar de olho nesse tipo de situação também. Olho em finalizações também do Arrascaeta, né? Que gosta de complicar a vida do Galo desde quando jogava no Cruzeiro. Mas pra mim, de resto, é um jogo onde a gente vai atrelar muito a exposição ao vivo. Eu não duvido de um Galo vencendo esse jogo e às vezes não sendo campeão, ou também o Galo conseguindo reverter a situação e vencendo por 2 gols de diferença, podendo levar o jogo para os pênaltis. E claro, tem um cenário onde o Galo se expõe e acaba não se expondo de uma maneira muito boa e deixa espaço para o Flamengo contra-atacar. E aí o Flamengo pode complicar a vida do Galo por aqui. É uma vantagem muito grande, mas não é impossível. Então no cenário ao vivo, eu vejo possibilidade de trabalhar no Lei a pior equipe em canto contra o Flamengo, se o Flamengo não conseguir sair para o contra-ataque. Veja a possibilidade de trabalhar contra o Galo se o Flamengo estiver contra-atacando com muita frequência, principalmente no momento final do primeiro tempo para o início do segundo, quando o Galo já der uma segurada para descansar. Tem a possibilidade de gols, né? Mesmo com o jogo 0-0, já é um jogo com potencial para gols, porque o Galo já sai perdendo por 2-0 no mínimo. E claro, ficar de olho nessas situações de amarelo para um jogador que costuma fazer cera, amarelo para um jogador que costuma reclamar demais, como é o caso do Hulk e do Gabigol. Finalizações de jogadores específicos são mercados mais exóticos que vocês costumam trabalhar, vocês entendem muito mais do que eu. Se vocês quiserem me ajudar aqui, eu vou gostar muito. Mas a questão do Rossi me parece assim, enquanto o Galo tiver com 2 gols de desvantagem, é um Rossi que vai demorar muito para bater os tiros de meta, é o Rossi que vai fazer cera, que vai segurar, enfim, é um tipo de jogador que já vai entrar marcado e claro, a cotação para ele tomar amarelo já não vai ser tão alta assim, mas vale a pena ficar de olho, tá bom? Para mim é um jogo para gols, acho muito difícil que não seja uma final com pelo menos 2 gols e também é cabível de um ambas marcam. Por que o ambas marcam é cabível aqui? Porque o Galo ele tem que se expor e ao se expor você deixa espaço, né? Nessa necessidade extrema, ou você faz 2 gols muito rápido para poder se recompor, ou ao longo desse momento que você busca esses gols, você acaba
ficando numa linha tênue entre se comportar muito bem na parte tática ou se expor para conseguir recuperar uma segunda bola. Você sobe uma linha mais alta do que deveria, você vai recuperar e acaba tomando um contra-ataque, e o Flamengo tem jogadores de velocidade para isso, então pode ser um jogo também com ambas marcam por aqui, tá bom? Vou deixar outros jogos complementares aqui embaixo. Tem a situação do Sport contra o Chapecoense tentando fugir contra o rebaixamento, e o Sporting, em caso de vitória, já quase chegando numa situação de classificação. Tem outros jogos que eu vou deixar listados aqui embaixo também no link do Radar Esportivo. Obviamente vou deixar também o link da minha parceira Betfair, do link do meu curso aqui embaixo. O espaço está aberto para você me ajudar com informações, complementos, com correções. Não esqueça que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Fica com Deus e até amanhã.